O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira, 16, em duelo contra o Grêmio na Arena do time gaúcho em Porto Alegre. Partida importante para o tricolor do Morumbi dar uma guinada em sua situação na tabela do Brasileirão Betano. No momento, a equipe comandada por Crespo está na 8ª colocação, com 38 pontos, e a missão é entrar no G6, aberto pelo Bahia, que soma 43. Começando o Globo Esporte. Muito boa tarde, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para nós. Fala, Murilão. Boa tarde para você, para os amigos ligados. Gente, o São Paulo se reapresentou hoje pela manhã aqui no CT da Barra Funda depois de um dia de folga e retomou a preparação para encarar o Grêmio na quinta-feira. Um jogo importante para as pretensões do time em busca de uma vaga na Libertadores no próximo ano. O São Paulo tem boas notícias vindas da data FIFA. 2 jogadores que estarão à disposição para essa partida. O primeiro, Ferrarese, atleta que era zagueiro titular do São Paulo, perdeu os últimos 4 jogos da equipe por conta de um problema muscular na coxa, mas jogou pela seleção venezuelana 90 minutos como titular contra a seleção da Argentina. Como a Venezuela não terá um segundo amistoso nessa data FIFA, ele vai estar à disposição para o jogo contra o Grêmio, se reapresenta a tempo. Caso parecido de Gonzalo Tapia, atacante cada vez mais caindo nas graças do torcedor do São Paulo. Ele deu uma assistência na vitória do Chile contra o Peru e se reapresentou hoje pela manhã aqui no CT. O São Paulo, que treinou hoje, treina amanhã e na quarta-feira treina no período da tarde. Depois viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio na quinta-feira. Agora, Luciano de saída do São Paulo? É uma pergunta que está nesse momento ali no YouTube. Volta até pro meu lugar aqui. Então volta lá pro seu lugar e aí é o seguinte, é bom pro São Paulo? Aí vocês têm que votar, tá, pessoal? É bom pro São Paulo? É bom para o Luciano? É bom pros dois? Ou ruim para os dois? Porque sempre que vai chegando também, não é, Hernan, assim, em final de ano ou quando tem uma janela, fica e daqui a pouco o Bruno Andrade volta, tá? Acabou. E o Luciano? E o Luciano, hein? Então, e o Luciano? Ele o não Luciano vai vai pro Vasco? Essa é a pergunta, ele de não... 1 milhão. Não, mas peraí, primeiro, ele não vai ficar no São Paulo? Cara, a história do Luciano, ela é uma... Ele é importante pro São Paulo, Hernan. Ele é um cara que tem números. Ele é um cara que tem... Ele é o camisa 10 do time. A torcida gosta muito do Luciano. Deu uma arranhada na imagem do Luciano o fato dele ter ido mal e ter perdido aqueles gols contra a LDU. Lógico que o torcedor fica chateado. Mas isso não muda a história do Luciano dentro do São Paulo. E outro, ele é um cara que em jogos grandes aparece. Não apareceu nesse. Né? Tudo bem, não, mas sim, isso aí... Sim, historicamente o Luciano é um cara que sempre entregou no São Paulo. Eu vou na linha do tempo, e aí tem a ver com a informação. Né? O Fernando Diniz era o técnico do São Paulo. Sim. Chega o Luciano como o único reforço vindo do Grêmio numa troca tal com o Everton. Lembra do Everton, pelo lateral esquerdo, pontinha, que era do Flamengo? Foi pra lá, o Luciano veio, uma troca. Foi o único reforço que o Diniz teve. Quando o Luciano chegou, na primeira temporada dele, o São Paulo falava assim, o São Paulo vende vitória, vende as derrotas assim fácil, o São Paulo não se anima, o São Paulo é um time que, beleza, perdeu, tá tudo certo. E aí eu ouvi uma frase, na época, de uma pessoa que era colada no Diniz no São Paulo. E o Diniz falava o seguinte, eu gostaria de ter 11 Lucianos no time. Por ser um cara indignado, por ser um cara que não gosta de perder, por ser um cara que entendeu muito rápido o que é a camisa do São Paulo. Não se acomoda, isso é Não verdade. se acomoda. Então, assim, de fato, o Luciano tem uma história. Tanto é que a gente viu, não é, Bruno Andrade, o quanto ele sentiu a eliminação na Libertadores. Sim. Desde o primeiro jogo ele já estava ali inconformado com as chances que o São Paulo acabou perdendo. E é um cara que, tipo assim, sentiu muito o peso dessa crítica. Porque quando ele faz o gol no Fortaleza, ele não comemora de tão pesado que ele estava. Não é que ele não comemorou porque é marra, birra. Não, o Luciano é um cara marrento. O Luciano é um jogador raiz. É um jogador que é chato, no sentido assim, ele é chato mesmo no dia a dia. É um cara que às vezes a galera acha insuportável. Mas eu não estou falando isso do lado nebuloso, do lado ruim. É um lado positivo que o Luciano tem. E as pessoas entendem o Luciano. Aquilo que o Ramon falou lá no áudio, não foi que ele falou, Ramon Abate? Sim. Reclama até de ter nascido. Reclama até de ter nascido. O Luciano é um cara chato mesmo. Só que é o perfil dele. E o Luciano... Mas eu acho que é melhor você ter um cara assim no time do que um cara que tá acomodado e não se importa com nada. Eu acho, pelo menos.
Só que assim... Posso trazer uma informação de alguém próximo do Luciano que mandou mensagem agora? Por acaso essa pessoa próxima ao Luciano está acompanhando a nossa live. Me permitem, Hernan e Vicari? Agora. Fala, Bruno. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual e o São Paulo, nesse momento, não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou. Eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora, no outro ano, é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco. Não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano. Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Essa informação é importante, né? Que o Bruno Andrade traz pra gente, então, na hora, hein? Acontecendo agora, e o Bruno Andrade recebendo essa informação. Do lado do São Paulo, a apuração é a seguinte. O São Paulo vê o Luciano como um cara extremamente importante, mas o São Paulo hoje, final da temporada, faltando um ano para acabar o contrato dele, o São Paulo não vai chamar o Luciano para sentar no final do ano, conversar para renovar o contrato. Isso não vai acontecer. Por outro lado, o São Paulo entende que para o São Paulo e até para a torcida, seria melhor, para não ter tanta crítica, uma gestão que já vem recebendo muita crítica há muito tempo, seria melhor negociar o Luciano com o futebol árabe, como trouxe o Felipe. Para o São Paulo é melhor que ele vá para fora, para não reforçar rival. Para não vê-lo num outro time aqui do Brasil. Da Série A. E o Diniz, aí entra a informação do lado do Vasco, já está planejando 2026 com o Pedrinho, com toda a diretoria. E o Luciano é um nome que agrada o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gostaria de ter um jogador, contar com um jogador com essas características e que ele conhece muito bem para o Vasco 2026. Mas isso não quer dizer que há uma negociação em andamento. O que o Vasco sabe é que tem que pagar uma multa e que é o último ano de contrato e que tem essa relação muito boa Diniz e Luciano. Mas não há nesse momento nenhuma negociação em andamento Vasco, Luciano, desejo do Diniz para o ano que vem. O que há é assim, o Diniz gostaria de contar com um jogador com essa característica do Luciano. Vamos ver uma tela aí que é bem interessante, que mostra os números, então, do Vasco, aliás, do Luciano, com alguns treinadores. Eu tô lendo as mensagens aqui, ó, o Nelson falou, vocês só falam de futebol de São Paulo? Não, estamos falando do Vasco. Vasco é de São Paulo, Hernan? O Vasco fica no Rio de Janeiro, não fica? Vasco fica no Rio, exato. O Gustavo tá falando aqui dessa nova era, boa, obrigado. Diego Firmino também, ó, duas mensagens. Olha, essa daqui é interessante, hein? Do Diego Firmino. Que, aliás, tem boas informações também, hein? O Veiga pode ir pro Grêmio? A gente fala sobre o Palmeiras já. Nunca ouvi falar disso. Fernando Diniz, então. Luciano com o Fernando Diniz. 64 jogos, 32 gols. Olha aí, Bruno Andrade. Com o Rogério Ceni, 84 jogos, 26 gols. E com o Zuzu Beldia, 70 jogos, 21 gols. Ô, Bruno, então, com o Diniz... Fase artilheira. A fase artilheira foi com o Fernando Diniz. Menos jogos, mais gols. Então por isso, e tem essa questão da... E os dois têm um perfil muito parecido, né? Mas não teve uma treta uma vez superou, do Fluminense, né? Isso. Superou. Tá tudo zerado. Porque eu acho que o Diniz e o Luciano levam as coisas pra esse lado, não levam? Coisa do campo e tal. O Luciano é um jogador raiz. Sei, entendi. E o Diniz é técnico raiz ou Bruno Andrade? Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais, ou seja, são dois polos que se atraem. Mais com mais é positivo. Então, o Luciano pela personalidade forte, o Diniz pela personalidade forte. Como disse bem o Hernan, uma informação importante. Águas passadas,
já passaram por cima daquele problema anterior, enfim, aquela rusga antiga. E muito honestamente, é claro que o Luciano tem uma identificação muito grande com o São Paulo, mas chega aquele momento em que você percebe que talvez sair, buscar novos ares, e o Rio de Janeiro e o Vasco poderiam proporcionar isso para o Luciano. E lembrando, como vocês já falaram, a fase mais goleadora, a fase mais artilheira do Luciano foi com o Fernando Diniz. Então aqui todos ganham, é o famoso all-in, win-win. Ganha o São Paulo se conseguir uma negociação porque deixa de pagar um salário alto e talvez consiga ainda uma compensação financeira. O Vasco ganha mais um jogador de peso da confiança do Fernando Diniz e os dois voltam a trabalhar juntos. É bem possível que o cenário seja esse, mas o André Hernan e o Felipe trouxeram bem a informação. A preferência do São Paulo, eu entendo, é colocar o Luciano em outro contexto, em outro cenário e não ser um rival dele no futebol brasileiro. Mas a informação, então, que o Bruno Andrade também traz pra gente, que dificilmente ele permanece no São Paulo, também é importante, né? Lembrando que ele tem mais um ano de contrato, né? O contrato dele acaba 26, final de 26. Tá. Então seria o último ano de contrato. E essa informação vem do lado do Luciano. O Hernan complementou e reforçou com a ideia do São Paulo. Então hoje a gente conseguiu ter os dois lados, né? A visão do São Paulo pelo Hernan e a minha visão através de uma pessoa próxima ao jogador. Tá, mas o Vasco não tem conversa ainda. Não. O que tem é que você sabe que o Diniz gosta do Luciano. E o Diniz quer um jogador com essa característica pro ano que vem. Entendi. Mas não é que eles começaram a conversar Não ainda. tem negociação aberta. Tá, vamos ver como é que ficou então a nossa enquete, porque a enquete é o seguinte, ó, Luciano de saída do bom para o São Paulo. Bom para o São Paulo? 34%? Pelo que vocês estão contando aqui, é bom. Pelo que vocês estão falando, me parece que é bom para todo mundo. Porque tá com 34 ali também, ó, bom para os dois. Então, é que assim, eu entendo que o torcedor do São Paulo diga que é bom para o São Paulo, porque assim, é um jogador que já... né, tem uma história, bateu no teto, é o camisa 10. E tem um dado, uma informação que é importante também, que é da janela de janeiro. Santos e São Paulo negociaram uma troca Luciano-Guilherme. O Guilherme viria para o São Paulo e o Luciano iria para o Santos. Isso foi no começo desse ano? Foi na janela de janeiro. Tá. E assim, o departamento de futebol... nas reuniões ali, a época era o Zubeldia, com o presidente ali, o departamento de futebol analisou se seria interessante reforçar um rival, o Luciano, que é um cara identificado. E aí nas reuniões chegaram a um consenso de que esse movimento era um movimento perigoso para o São Paulo. E aí todo mundo votou a favor de não ir para frente nessa negociação. Mas a negociação estava... caminhando para acontecer. Marcelo Teixeira, Júlio Casares estavam conversando dessa troca. Então, assim, o Luciano é um jogador importante, a gente não tem dúvida nenhuma, a gente está falando aqui disso. Mas a questão bateu no teto, está caminhando para a história do Luciano no São Paulo está batendo no teto. Já é hora de respirar ares novos. Já tá vencendo, e o Bruno Andrade trouxe essa informação pra gente também, então, que chegou agora, tá? O pessoal entendendo que talvez seja o final da vida do Luciano no São Paulo. Não, Vamos lá pro Japão já? E só uma coisa, temos que chegar aos 1000 likes, hein? E quando bater 1000 likes, pessoal, ó, like aí, ó. Chegar a 1000 likes, a gente vai revelar a notícia que envolve Palmeiras, Flamengo e Vapo. Envolve esse jogador aí? É o Vapo. Tem que chegar... Quantos likes tem, o Leão? Milão. Tem que chegar a Milão. Tá, então tem que chegar a 1000, tá? Já estamos passando da metade. Mas vamos lá, quem tá agora aqui com a gente, like para o André Hernan e o Bruno Andrade falarem do Bruno Andrade. Dá tempo de São Paulo? Porque eu já vou chamar o João Castelo Branco. Você quer chamar o João agora e depois a gente volta? Porque é informação legal sobre outro atacante do São Paulo, que hoje... vai ter começa uma etapa nova dentro do clube, que é o Caleri. O Caleri? Caleri pode voltar. Vamos preparar uma tarja? Caleri pode voltar esse ano? Caleri pode voltar esse ano, tá? Posso trazer daqui a pouco, então, essa apuração? Pode. Enquanto a gente prepara... Caleri, vamos lá. Volta esse ano? O que acontece com o Caleri? O Caleri, ele... vai ser entregue ao departamento físico, né? O pessoal da preparação física. Então, assim,
Ele começa um novo ciclo agora, a partir dessa semana, e vai depender dessas respostas que ele vai ter agora, né? O pessoal da preparação física vai aumentar a carga de treino, essa coisa do controle de carga, eles vão aumentar a carga do treino do Calleri, e se ele responder bem, aí vai ter uma reunião com o médico Dr. Moisés Cohen. Se o Dr. Moisés Cohen sentir que ele pode ir para o campo com os demais jogadores e já trabalhar com bola, vai depender desse processo que ele vai começar agora com o pessoal da preparação física. Então, assim, quem está no dia a dia, eu conversei com uma fonte que está praticamente todos os dias com o Calleri no trabalho ali no CT, né, no Refis, o Calleri está indo muito bem na recuperação. Só que, para o Calleri voltar a jogar, tem que conversar direção, né, e Crespo. Se vale a pena colocar o Calleri nesses últimos jogos, nessas últimas rodadas. Ou, melhor, resguardar ele e deixar ele 100% na pré-temporada. Vale a pena colocar ele em risco num final de temporada e colocar tudo a perder o que se trabalhou para trás e a recuperação dele está indo numa evolução surpreendente? Então, tudo isso vai ser colocado na balança a partir do momento que ele tiver o desempenho satisfatório no controle de carga. Sim. Então, assim, se depender do Calleri, e aí, informação, se depender do Calleri, volta esse ano, joga esse ano. Sente aquela coisa de voltar a ser relacionado, ficar num banco, ter uma minutagem. Mas tudo isso vai ser conversado. Médicos, preparação física, diretoria e comissão técnica. Não vai ser uma coisa que vai depender... o Calleri quer jogar, quer voltar. Volta. Não. Ou o time precisa, então vai no desespero. Vai ser uma decisão em conjunto. Tem mensagem aqui. Bruno, Oi. Tava vendo o chat aqui, tem uma treta do Martínez. Do Corinthians? Que não se reapresentou, que da data FIFA e tal. Tem alguma confusão com o Martínez aí e tal. Aí eu recebi aqui uma mensagem do Corinthians, que eu poderia... Vou ler aqui, ó. Após o período de folga concedido ao elenco nos primeiros dias da data FIFA deste mês, o volante José Martínez não se apresentou aos treinos. Martínez entrou em contato com o clube e relatou problemas familiares. O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado... Os 4 próximos jogos serão decisivos para o São Paulo entender quais serão suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Depois desta data FIFA, o tricolor terá pela frente adversários que estão próximos na tabela de classificação com o mesmo objetivo, uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem. Os 4 próximos jogos do São Paulo são contra Grêmio, na Arena do Grêmio, Mirassol, no Maião, Bahia, no Morumbis e Vasco, em São Januário. A 12 rodadas do fim do Brasileirão, o tricolor sabe que precisa de uma sequência positiva para se manter próximo do grupo que vai para a Libertadores de 2026. O São Paulo é o 8º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, a 5 do Bahia, que é o 6º, com 43 e um jogo a menos. O Mirassol, segundo adversário do tricolor na próxima sequência, é o 4º, com 46. O Grêmio e o Vasco, em 11º e 13º, estão empatados com 33 pontos. Para se distanciar de quem está logo atrás, o São Paulo vê principalmente os duelos contra Grêmio e Vasco como decisivos para se firmar na briga por uma vaga na Libertadores. Ao mesmo tempo, o tricolor sabe que não pode deixar o Bahia, primeiro time do G6, aumentar ainda mais a diferença entre eles. O que pode dificultar ainda mais a vida do São Paulo na sequência é ter que jogar 3 dos 4 jogos vistos como decisivos longe do Morumbis. Dos próximos duelos do tricolor, apenas um contra o Bahia será como mandante. A seu favor, porém, o São Paulo tem o desempenho regular longe de seu torcedor. Considerando apenas as partidas como visitante, o tricolor tem a 7ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o São Paulo só pode voltar à competição continental do ano que vem, conquistando uma vaga via Campeonato Brasileiro. Essa é a meta estabelecida na previsão orçamentária do clube para 2025.
O primeiro dos 4 jogos decisivos do São Paulo é contra o Grêmio, fora de casa, na próxima quinta-feira, às 19 horas.